Capítulo 14. Chaves do Reino. Em Mateus 16:16, Pedro fez esta grande confissão: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículos 17 e 18. Observe que Jesus disse que edificaria a igreja. Durante anos, o homem tentou construí-la e falhou. Os líderes religiosos pensavam que a haviam construído com suas sinagogas e locais de aprendizado. Mas Jesus disse: Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele disse: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Versículo 19. O que Jesus quer dizer com as chaves do reino? Ele não disse uma chave para o reino. Se você tivesse uma chave de um hotel, conseguiria entrar no lobby, mas não em um quarto individual. Se você tiver as chaves do hotel, poderá acessar todos os cômodos do prédio. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Versículo 28. Quando eu li este versículo, fiquei imaginando como Jesus pôde dizer que a igreja seria arrebatada antes que algumas daquelas pessoas morressem. Você vê como se pode extrair pensamento religioso disso? Mas não era isso que Jesus estava dizendo. Ele disse: Alguns de vocês que estão aqui não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem entrando em seu reino. Jesus saiu da sepultura, o primogênito entre muitos irmãos, e ele entrou em seu reino. Jesus disse: Não vem o reino de Deus com visível aparência. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. Ele estava dizendo algo muito diferente do que a maioria de nós pensou. Até seus discípulos mais próximos perguntaram: Quando você restaurará o reino a Israel? Jesus disse: Meu reino não vem com visível aparência, está dentro dos homens. O homem nascido de novo é capaz de operar no mesmo nível de fé de Deus. Ele é co-herdeiro de Jesus. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3:29, versão King James. Que promessa? A promessa que o Espírito Santo fez a Abraão, que sua semente possuiria a porta dos seus inimigos. A Bíblia Amplificada traz as palavras de Jesus em Mateus 16:19 desta maneira: Eu lhes darei as chaves do reino do céu, e tudo o que amarrarem, ou seja, declararem ser impróprio ou ilícito na terra, deve já estar amarrado no céu, e tudo o que soltarem, declararem ilícito na terra, deve ser o que já está solto no céu. Alguém pode perguntar: que benefício há se já está amarrado lá em cima? Jesus está dizendo: Darei aos crentes autoridade e poder para liberar coisas na terra que são permitidas no céu e para amarrar coisas na terra que não são permitidas no céu. Apenas pergunte a si mesmo: que coisas não são permitidas no céu? Não existe doença ou enfermidade no céu, nem pobreza. Não há mal, não há falta de nenhum tipo. O céu é um lugar saudável e feliz. Jesus disse: Vocês têm autoridade para amarrar as forças do mal na terra, que causam doenças, enfermidades, pobreza e pecado. O que está solto no céu? Vida, saúde, abundância, felicidade, alegria e paz. Agora então você consegue entender por que Jesus chamou o poder de amarrar e soltar de as chaves do reino. O reino já veio. Quando Jesus estava ensinando seus discípulos alguns princípios da oração, ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Mateus 6, 9 e 10. Esta é uma oração sob a antiga aliança. Jesus disse: ore para que o reino venha. Bem, ele já veio. O reino está com os homens nascidos de novo. Não virá quando chegarmos ao céu. Ele já está aqui. Novamente, Lucas 17, 20 e 21 diz: Não vem o reino de Deus com visível aparência.
nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus disse a seus discípulos que orassem: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de quem será feita? A vontade de Deus será feita. É a vontade de Deus que deve ser feita na terra como no céu. Precisamos nos perguntar: como é no céu? Não há doença no céu. Nenhuma doença, pobreza, dor ou tristeza. Essa é a vontade de Deus para esta terra. Deve ser a vontade dele, pois Jesus disse aos discípulos que orassem desta maneira. Você, como crente, tem o direito e a capacidade dados por Deus de amarrar as coisas que estão amarradas no céu. Você tem autoridade para agir contra estas coisas. Você tem autoridade delegada para liberar na terra todas as coisas que estão liberadas no céu. Tudo o que você pode liberar na terra é o que está liberado no céu. Isto é algo que você faz. Deixe-me lembrar do que Paulo disse em Gálatas 3:29 na versão King James. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa que o Espírito Santo fez a Abraão. Deus apresenta as bênçãos da obediência aos filhos de Israel em Deuteronômio 28, de 1 a 7. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Versículos 1 e 2. Em outras palavras, você não poderá correr rápido o suficiente para fugir de todas as bênçãos que virão, se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus. Elas virão atrás de você e te alcançarão. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Versículos de 3 a 7. As pessoas leem isso e dizem: sim, mas isto foi para Israel. Sim, foi. Foi para os filhos de Israel. Mas se você é de Cristo, então você é a semente de Abraão e herdeiro de acordo com a promessa. Você foi restaurado à sua justa piedade. As bênçãos são para o nosso uso agora. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Deuteronômio 30, de 9 a 11. Lembre-se, Jesus disse: eu lhes darei as chaves do reino. A maioria das pessoas prefere adiar todas as bênçãos até chegar ao céu. Elas dizem: quando chegarmos ao céu, teremos todo este poder e autoridade. Certo, mas o que você faria com elas então? Não haverá demônios lá, nem batalhas, nem maldade, nem doença. Você não precisará de nada disso. Você precisa agora. Estas bênçãos de que ele estava falando não serão suas quando você chegar ao céu. Elas pertencem a você agora. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus que nulo traga e nulo faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar que nulo traga e nulo faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprires. Versículos de 12 a 14. Observe que a palavra chega à sua boca primeiro e depois entra em seu coração. O apóstolo Paulo disse: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 8 e 9. As bênçãos de Deus não são para todos. Esta bênção que Deus prometeu é para aqueles que têm a palavra de Deus na boca. As pessoas que nascem na terra têm o direito de escolher suas palavras. Anjos são seres criados e não têm este direito. Jesus disse: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado no céu. O homem restaurado à sua legítima divindade tem autoridade para dominar a terra. Permitam-me reiterar. 1. Gênesis 22, 17. Tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. 2. Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 3. Colossenses 1, 17 e 18. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Jesus foi o começo da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele começou sua igreja nos portões do inferno para provar que os portões do inferno não prevaleceriam contra ela. Ele entrou nos portões do inferno, no Hades, o lugar, mas não a morada final dos mortos maus. Eles serão lançados no lago de fogo que queima para sempre. O lugar em que Jesus entrou não era literalmente o lago de fogo, era o portão do lugar. Jesus nasceu de novo no poço do inferno. Ele foi o primogênito dentre os mortos. Ele fundou a igreja do primogênito nos portões do inferno. Eu fico maravilhado com a sabedoria de Deus quando dou um passo para trás e olho para o quadro inteiro. Ele não esperou até depois para destruir o poder do inferno. Ele desceu aos portões e iniciou sua igreja lá. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o seu começo. A igreja começou quando Jesus nasceu de novo nos portões do inferno. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Se Satanás pudesse impedir as pessoas de nascerem de novo, ele teria impedido o primeiro, Jesus, quando ele estava no inferno. Mas Satanás não foi páreo para a palavra de Deus. O diabo não é muito esperto. Ele nem sequer tem as chaves da sua própria casa, Jesus é que as tem. Jesus despojou Satanás das chaves da morte, do inferno e da sepultura. Então ele arrancou os portões daquele lugar quando foi embora. Paulo disse: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Não há demônios suficientes no inferno para impedir as pessoas de nascerem de novo, se elas confessarem a partir dos seus corações Jesus como Senhor de suas vidas. Seja forte no Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Paulo não disse nada sobre ser forte em si mesmo. Alguém pode dizer: eu estou tentando ser forte. Bem, ele disse que devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, não tentarmos ser. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. A palavra toda significa completa. Vista a armadura completa de Deus para que você possa resistir às ciladas do diabo. Sobre o que Paulo está falando? Isaías 59:17 refere-se a estar vestido de justiça. Paulo começa a nomear as roupas de Deus, a armadura de Deus. Esta armadura é uma roupa espiritual. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, de 12 a 17.
A palavra de Deus é a espada do espírito humano, não a espada do Espírito Santo. Coloque a palavra de Deus em seu espírito e fale. Então, ela se torna uma espada na sua boca. A própria Bíblia não é a espada do Espírito, mas quando você recebe esta palavra em seu espírito e a pronuncia pela boca, ela se torna a espada do espírito humano. O apóstolo João escreveu em 1 João 4,4: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele diz, e tendes vencido. Você não vai fazer isto em algum momento. Você está restaurado ao seu devido lugar. Você está com as roupas de Deus. Não seria estranho colocarmos o capacete da salvação e a couraça da justiça, cingirmos nossos lombos com a verdade, calçarmos nossos pés com a preparação do evangelho da paz, tomarmos a espada do Espírito, a palavra de Deus, e fugirmos para se esconder nas montanhas? Não, não vamos nos esconder nas montanhas. Vamos atuar, agir até que ele venha. Então estaremos com Jesus, pois somos a família de Deus. Ele está vindo buscar uma igreja sem mancha, sem rugas ou qualquer coisa assim. Ele está assentado à direita do Pai, até que seus inimigos sejam feitos como estrado dos seus pés. Capítulo 15. Domínio em 3 mundos. Ter domínio na terra requer um corpo físico. Já discutimos as palavras de Jesus em João capítulo 10, mas devido à importância desta passagem, quero enfatizá-la novamente. Jesus disse: O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. João 10, 1 e 2. Satanás foi quem entrou de outra maneira. Ele não nasceu na terra. A única maneira legal de entrar nesta terra com autoridade é nascer aqui. Nem os anjos podem pregar o evangelho na terra. Eles não têm essa autoridade. Não podemos enviar o Espírito Santo à África para pregar o evangelho. O Espírito Santo não tem um corpo. Você é que tem o corpo e você tem a autoridade. Quando sua autoridade e a capacidade de Deus se unem, tudo é possível. Satanás é o ladrão e salteador. Jesus é o bom pastor. Jesus nasceu aqui, ele entrou pela porta do nascimento humano. Jesus tinha a autoridade de um homem. Entrada legal na terra. A porta no versículo 1 não é a mesma porta no versículo 7. Esta é uma história progressiva. Jesus veio pela entrada legal através do nascimento. Ele tinha toda a autoridade de um homem. Ele viveu como homem e foi ungido com o Espírito Santo. Ele foi adiante de nós e destruiu as obras do diabo. Ele foi à cruz, abandonou a vida e se tornou o sacrifício supremo, o que leva à parte progressiva no versículo 7. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Por ele haver sofrido e morrido espiritualmente por nós, ele nasceu de novo e foi chamado de o primogênito de entre os mortos, Colossenses 1,18, o primogênito entre muitos irmãos, Romanos 8,29, e o primogênito dos mortos, Apocalipse 1,5. Jesus nasceu de novo e se tornou a porta. O nascimento da carne é a entrada legal na terra. Mas, por Jesus ser o cabeça da igreja e o primogênito dentre os mortos, ele se tornou a porta ou a entrada legal para o reino de Deus. Não há outro caminho. Você não pode chegar ao reino pela porta da igreja. Você não pode chegar lá sendo batizado. Você não pode chegar lá pagando o dízimo ou sendo bom. Você deve nascer de novo, e Jesus é a porta deste novo nascimento. Assim como o nascimento físico é a entrada legal na terra, o nascimento espiritual por Jesus Cristo é o único caminho legal para o céu. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele voltou ao túmulo para buscar seu corpo. Ele era agora o Cristo ressuscitado, o primogênito dentre os mortos, o primogênito entre muitos irmãos. Ele conversou com Maria Madalena no início do 3º dia. Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico:
Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20, de 15 a 17. Para entender isto, precisamos ir a Hebreus capítulo 9. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9, de 11 a 14. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus 9, 24. Estamos sendo bem representados no trono de Deus. Ele não fez nada por si mesmo, ele fez tudo isso por nós. Jesus comparece agora na presença de Deus por nós. Vamos ler agora Hebreus capítulo 9, versículos 25 e 26. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Jesus afastou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O pecado não tem domínio sobre você. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, 27 e 28. O que significa ele aparecer sem pecado? Jesus nunca pecou, mas ele se tornou pecado depois que morreu fisicamente na cruz. Ele aparecerá pela segunda vez sem pecado. No capítulo 20 de João, Jesus disse: ainda não subi. Versículo 17. Depois disso, ele ascendeu ao Pai. Ele carregou seu próprio sangue ao Santo dos Santos e o aspergiu sobre o propiciatório. Deus aceitou este sangue como a expiação final e Jesus obteve redenção eterna para nós. Que a paz esteja com você. Em algum lugar entre o momento em que apareceu a Maria e a hora em que apareceu a Tomé, Jesus ascendeu aos céus. Isaías 53:5 na Bíblia Amplificada diz: o castigo necessário para obter a paz e o bem-estar para nós estava sobre ele. A primeira coisa que Jesus disse quando veio a seus discípulos foi: paz seja convosco. João 20:19. Ele lhes mostrou suas mãos e seu lado. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus estava delegando autoridade ao seu corpo de crentes e, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. João 20, de 22 a 28. Quando Jesus veio à terra, abriu mão do seu poder divino. Ele veio como homem e tomou para si o corpo de um homem. Ele era a divindade aqui, mas não operava em poder divino.
Ele operou na autoridade de um homem ungido com o Espírito Santo. Depois que Jesus ressuscitou, ele teve o corpo glorificado. Ele sentou-se e comeu com os discípulos, depois levantou-se e atravessou a parede. Mas aqui está algo que não vimos. Temos a ideia de que, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele estava perfeitamente inteiro, mas os buracos ainda estavam do seu lado. Ele podia levantar as mãos e dava para ver a luz do dia passando através delas. Estes buracos ainda estão em suas mãos. Ele tem o corpo de um homem e terá o corpo de um homem por toda a eternidade. Jesus se tornou como éramos para sermos como ele é agora. Ele assumiu o corpo de um homem e a Bíblia diz que você verá o Filho do Homem vindo nas nuvens. Marcos 13:26. Ele se tornou um homem para que possamos ser co-herdeiros com ele. Ainda há cicatrizes nas suas costas dos terríveis açoites que ele recebeu. Ele disse aos seus discípulos: apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24:39. Ele disse a Maria: não me toque, pois eu ainda não subi. Mas agora ele já subiu. Ele obteve redenção eterna para nós. Ele voltou, soprou sobre seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Por quê? Jesus disse: as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14:12. O que Jesus ir ao Pai tem a ver com isso? Ele disse: se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. João 16:7. Paulo disse em 1 Coríntios 12:27, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Jesus ascendeu ao Pai. O único corpo físico que ele tem na terra é o seu. Seu corpo é a autoridade que Deus tem na terra hoje. Você é quem tem um corpo. Você é o único com autoridade na terra e ele é o único com o poder. Jesus disse: vou enviar o Espírito Santo, a capacidade de Deus para habitar em vocês. Então vocês terão a autoridade e a capacidade para destruir as obras do diabo. Em outras palavras, se vocês me permitirem usar seus corpos, eu permitirei que vocês usem a minha capacidade. Esta é uma má notícia para Satanás de qualquer maneira que ele olhar. Jesus disse: se você me ama, guardará meus mandamentos e nós iremos e habitaremos em você. João 14:21 e 23. O Pai, o Filho e o Espírito Santo farão acampamento dentro de você. Qualquer pessoa que é nascida do Espírito de Deus e recriada à imagem de Deus é capaz de operar no mesmo nível de fé de Deus. Ela tem a fonte de poder do Pai, Filho e Espírito Santo residindo em seu espírito. Isto ainda não foi suficiente para satisfazê-lo. Jesus disse: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vo-lo há de anunciar. João 16, de 12 a 15. Jesus era o Cristo glorificado. Ele podia atravessar portas. Ele podia aparecer onde quisesse e havia algo diferente em Jesus. Os discípulos podiam ver os buracos nas mãos e no lado dele. Mas Jesus havia dito: um espírito não tem carne e osso como eu. O corpo de Jesus é composto de carne e osso, não de carne e sangue. Ele tem um corpo glorificado que não opera pelo sistema sanguíneo. É carne e osso. Cristo, em seu corpo glorificado e poder divino, perdeu seu direito de ministrar na terra. Há algo de estranho nisso tudo. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos e até que ascendeu ao Pai, ele não fez um único milagre. Ele não curou ninguém, não expulsou demônios e não ressuscitou ninguém dentre os mortos. Por quê? Porque ele se tornou o Cristo glorificado. Ele tinha seu corpo glorificado e seu poder divino. No entanto, ele havia perdido o direito de ministrar na terra como homem. Ele teve restaurados os poderes de sua divindade. Ele não tinha mais o corpo de um homem natural. Ele tinha um corpo glorificado. Satanás não tem autoridade. Ele não tem corpo aqui. É hora da igreja ter uma revelação disso.
Satanás não tem um corpo e, portanto, não tem autoridade na terra. Jesus está falando em João 12:31, antes de ir à cruz. Ele diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. A palavra para julgamento é a palavra grega krisis, que é de onde vem a palavra crise. Crise significa um ponto de virada. Jesus estava dizendo: agora é o ponto de virada deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste sistema mundial. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Apocalipse 12, de 7 a 10. Eu sempre pensei que este era um evento futuro, mas evidentemente aconteceu quando Jesus subiu ao trono. Não há dúvida de quem foi que subiu ao trono, nem de quem era o dragão que foi expulso. O que Jesus não fez no inferno, ele terminou no céu. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, 11 e 12. Neste ponto, Satanás foi expulso do céu. Ele não nos acusa mais diante do Pai. Não havia lugar no céu para ele. A razão pela qual Satanás não foi lançado antes na terra foi porque os homens da terra não tinham a capacidade de lidar com ele. Não haviam nascido de novo. Eles estavam operando sob a antiga aliança. As únicas pessoas realmente capazes de lidar com Satanás nos 4 evangelhos eram os homens que Jesus havia ungido. Lembre-se de que ele reuniu 70 deles e os ungiu, depois os enviou para curar os enfermos, ressuscitar os mortos e expulsar demônios. Veja Lucas 10, de 1 a 9. Aqueles homens nasceram legalmente na terra e seus corpos lhes deram autoridade. Deus lhes deu a capacidade. A unção de Deus operou através deles para trazer cura aos enfermos, expulsar demônios e ressuscitar os mortos. Um estrado sob os seus pés. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Hebreus 10, 12 e 13. O grego declara: esperando até que ele coloque seus inimigos como um estrado debaixo dos seus pés. Não fique muito animado em ir para o céu agora. Existem algumas coisas que devem ocorrer primeiro. O inimigo deve ser colocado debaixo dos nossos pés. As Escrituras declaram claramente: ele está assentado à direita do Pai, até que seus inimigos se tornem estrado dos seus pés. Jesus sairá de lá um dia e vamos encontrá-lo no ar. Mas agora ele está lá assentado, até que seus inimigos sejam postos sob os seus pés. Jesus é a cabeça e você, a igreja, é o corpo. Um estrado é usado para colocar os pés. Nós vamos colocar os nossos pés sobre Satanás. Será assim antes de Jesus se retirar da destra do Pai. No capítulo 28 de Mateus, vemos Jesus no monte. Ele estava prestes a ascender ao Pai. Vamos prestar muita atenção ao que ele disse. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 17 e 18. Observe, Jesus disse toda a autoridade. Se ele tem toda a autoridade, não há para onde fugir com argumentos. Isto coloca o ponto final. Jesus tinha toda a autoridade. Então ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. O capítulo 16 de Marcos registra o mesmo momento. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, de 15 a 18. Jesus não está falando sobre lidar com uma cobra. Ele está dizendo: se aquela velha serpente Satanás invade sua casa, você a expulsa. Ele não está falando sobre caçar ou perseguir demônios. Ele quer dizer que você é o único que pode expulsar Satanás. Você tem autoridade para fazê-lo. Satanás é um fora da lei aqui. Ele não tem autoridade na terra. O único lugar onde ele pode dominar e controlar é onde as pessoas permitem que ele faça isso. A falta de conhecimento é o principal motivo. Se você quiser saber o que Jesus ensinou na Grande Comissão, leia os capítulos 9 e 10 do Evangelho de Mateus e veja o que ele ordenou. A igreja como um todo ainda não a viu e ainda não se propôs a cumpri-la. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, de 35 a 38. Quando a maioria das pessoas lê esta passagem das Escrituras, pensa em sair para pregar, para salvar as pessoas. Não é sobre isso que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo a muitos doentes, muitos coxos, muitos possuídos por demônios. Você notará que Jesus estava fazendo estas coisas, curando os enfermos, ressuscitando mortos e expulsando demônios. Agora, é claro, a salvação dos perdidos está envolvida aqui. Mas este é o resultado da obediência à primeira parte. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 10:1. Ele enviou alguns trabalhadores para a seara. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 7 e 8. Precisamos obedecer à Grande Comissão. A Grande Comissão é ensinar todas as nações a obedecerem a tudo que eu lhes ordenei. Quando a igreja começar a obedecer à Grande Comissão, ensinaremos todas as nações a curar os doentes, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. O avivamento começará. Levante alguns mortos e você não terá que anunciar suas reuniões. Os pecadores virão de muito longe para nascer de novo. Você não terá que pregar 3 horas para fazer isto. Apenas cure algumas pessoas, faça alguns aleijados caminharem, ressuscite alguns mortos e multidões virão. Então, enquanto você estiver tentando fazer uma refeição silenciosa em casa, haverá milhares de pessoas do lado de fora tentando entrar para ouvir o que você tem a dizer. Jesus nunca teve que anunciar uma reunião. Ele tentou às vezes ir às montanhas para descansar, mas 5.000 pessoas apareceram lá para ouvi-lo. Sua palavra tinha autoridade. Quando começarmos a fazer o que Jesus disse para fazermos, o mesmo acontecerá conosco. Observe que todo o 10º capítulo de Mateus é o mandamento sobre o qual Jesus estava falando. Vão, ensinem todas as nações. Quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Mateus 11:1. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim!
Ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Mateus 11, de 20 a 22, Nova Almeida Atualizada. Ouça as palavras de Jesus. Se eu tivesse curado os enfermos e ressuscitado os mortos em Tiro e em Sidom, como fiz em outros lugares, aquelas pessoas teriam se arrependido há muito tempo? Em outras palavras, Jesus está dizendo que a razão pela qual as pessoas em Tiro e Sidom não foram salvas foi porque não havia trabalhadores suficientes para curar seus doentes e ressuscitar seus mortos. Se as poderosas obras de Deus tivessem sido feitas naquelas cidades, elas teriam se arrependido e se voltado para Deus. Uma razão pela qual mais pessoas não estão se voltando para Deus hoje é porque elas veem a bagunça religiosa em que este mundo está. Elas veem a frente falsa. Elas veem os clubes sociais que chamamos de igrejas, que têm uma forma de piedade, mas negam o poder, negam o nascimento virginal, negam o sangue de Jesus. Eles não veem suas necessidades sendo atendidas. Quando você começar a suprir as necessidades das pessoas por meio da palavra, oração e ministério, elas virão aos milhares para serem salvas. Jesus atendeu a todas as necessidades da humanidade enquanto estava aqui na Terra. Deveríamos fazer menos? Ele nos deu o seu nome. O nome de Jesus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 1, de 1 a 4. Jesus obteve seu nome de 3 maneiras. Ele o herdou, ele ganhou por conquista e por concessão. Ele herdou de Deus Pai. Que esta mesma atitude, propósito e humildade de mente esteja em vocês como esteve em Cristo Jesus. Que ele seja seu exemplo de humildade, o qual, embora sendo essencialmente um com Deus e na forma de Deus, possuindo a plenitude dos atributos que fazem Deus ser Deus, não considerou esta igualdade com Deus como sendo algo a ser ansiosamente agarrado ou retido. Filipenses 2, 5 e 6, versão ampliada. Mesmo que Jesus fosse um homem, ele não considerava roubo deixar de ser Deus, pois faria as mesmas obras que Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 9 a 11. Os joelhos que serão dobrados no texto original se referem à palavra que significa seres. Vamos ler assim: para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, de seres no céu, seres na terra e seres debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Alguém disse: sim, isso acontecerá quando chegarmos ao céu? Então teremos o nome de Jesus e toda essa autoridade? Bem, isso pode parecer bom, mas vamos ler os versículos de 14 a 16. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Não haverá uma nação pervertida e corrupta no céu. Ele está dizendo que o homem tem autoridade para operar com autoridade legal em 3 mundos a partir da terra. Lemos esta passagem e dizemos: glória a Deus, todo joelho se dobrará a Jesus algum dia, no doce momento vindouro.
Ele não diz isso. Ele diz: todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Ele nos deu seu nome para usarmos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, 17 e 18. Você tem autoridade. O nome de Jesus tem autoridade não apenas nesta terra, mas nos 3 mundos. O corpo de Cristo ocupa uma posição única nesta dispensação de ter autoridade nos 3 mundos. A autoridade delegada nos foi dada pelo próprio Jesus para que possamos cumprir a grande comissão. Temos autoridade por 3 razões. 1. Nós nascemos da carne. Isto nos deu um corpo que nos torna legais na terra. 2. Nós nascemos do Espírito, o que nos dá a unção de Deus. 3. Jesus nos concedeu seu nome. Temos autoridade para usar o nome de Jesus como se fosse o nosso. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um, como nós o somos. João 17, 22. Ele disse que todo joelho deve se dobrar, de seres no céu, seres na terra e seres debaixo da terra, incluindo principados, potestades e dominadores das trevas. Nós estamos em uma posição única através deste nome. Podemos convocar a ajuda de todo o céu para trabalhar em nosso favor. Ele disse que naquele dia, que é hoje, nada lhe pediríamos, mas tudo o que pedíssemos ao Pai, Ele nos daria. Agora Ele habita na terra na pessoa do Espírito Santo. Todo o céu está à sua disposição. Tudo o que você ligar na terra será ligado no céu. Os crentes na terra têm autoridade para usar o poderoso nome de Jesus para amarrar certas coisas a partir da terra. Podemos amarrar os principados, as potestades e os dominadores das trevas. Podemos liberar coisas nesta terra que já foram liberadas no céu, porque temos a autoridade e o nome que está acima de todo nome: Jesus. Capítulo 16. Um com Deus. Hoje, o crente nascido de novo está numa posição única de ter domínio em 3 mundos, sendo um com Cristo, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João 17, 21 a 23. Você tem o direito de ir corajosamente diante do trono da graça para obter o que precisa. Você tem autoridade para amarrar forças do mal que vêm contra você na terra. Os poderes das trevas, demônios e espíritos fora da lei não têm autoridade na terra, a menos que você lhes dê autoridade. Há um paralelo de Adão e o crente. Como Adão foi no princípio, a igreja permanece hoje. Adão tinha autoridade para dizer em nome do Deus Todo-Poderoso Satanás: saia deste planeta para sempre, mas ele não o fez. Ele não usou a sua autoridade, por isso a perdeu. A igreja está hoje em uma posição paralela. Podemos usar nossa autoridade ou entregá-la a Satanás e permitir que ele opere com ela. A diferença é que quando Adão perdeu sua autoridade, toda pessoa nascida na terra a perdeu. Teve que ser restaurada. Mas hoje, se eu não usar minha autoridade, você não perde a sua. Qualquer homem nascido de novo que deseje usar o nome de Jesus e proclamar a autoridade que Deus investiu nele, pode fazê-lo com resultados. Mas a pessoa que se recusa a agir em sua autoridade, permite que Satanás passe por cima dela. Ela está renegando a sua autoridade e Satanás usa isso como uma oportunidade para roubar, matar e destruir. Satanás engana os cristãos quando eles permitem. Recentemente, ouvi uma pessoa testemunhar como ela havia orado a Deus para ter uma caminhada mais próxima com Ele. Ela estava disposta a desistir de qualquer coisa na vida por esta caminhada mais próxima, exceto do marido. Depois de um tempo, ela ficou bem confusa. Finalmente, ela orou:
Senhor, eu estou disposta a abrir mão até do meu marido para estar mais perto de você. Mateus 19:6 diz: portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Em pouco tempo, seu marido estava morto. Ela entregou sua autoridade a Satanás. Ela tinha autoridade para amarrar as forças do mal que podiam roubar, mas com as palavras da sua boca ela orou tolamente e liberou a capacidade de Satanás. Esta foi uma entrega totalmente antibíblica. Foi uma falta de conhecimento que permitiu a Satanás roubar seu companheiro. Você não é obrigado a pensar desta maneira. Não havia como ela usar sua fé, porque ela achava que Deus tinha feito aquilo. Nenhuma mentira maior já foi contada. Os cristãos estão permitindo que Satanás os atropele. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Aprenda que seu corpo lhe dá autoridade nesta terra e o nome de Jesus lhe dá autoridade para mover o céu em seu favor. Satanás pode fazer muito pouco a menos que encontre um corpo para usar. Ele rasgaria a terra em 1 minuto se pudesse, mas os espíritos não podem fazer isso. Eles precisam entrar em um corpo. É por isso que o mundo está tão bagunçado. Satanás entrou nos homens maus e os homens maus estão destruindo a terra. Não ponha a culpa disso em Deus. Como um crente nascido de novo, seu corpo e o nome de Jesus lhe dão autoridade em 3 mundos. Um homem com autoridade para usar o nome de Jesus é um dos indivíduos mais poderosos da Terra atualmente. Muito mais poderoso do que espíritos malignos, demônios, principados, potestades ou dominadores das trevas. O homem é a ferramenta de poder de Deus se ele for obediente e permitir que Deus trabalhe através dele. Deus precisa ter um corpo para trabalhar. Paulo disse: vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 3,16. É a morada do Espírito Santo. Oramos para que Deus envie o Espírito Santo para salvar alguém, mas o Espírito Santo não irá se nós não formos. Deus habita em você. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14:23. Deus está em todo crente, e com Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um ajudador, um consolador e aquele que é chamado para ficar ao lado e ajudar. Lembro-me de um carpinteiro que contratou um ajudante. O carpinteiro disse ao ajudante: traga a escada aqui e comece a colocar um pouco de gesso. Eu não vou fazer isso, respondeu o ajudante. Por que não? Perguntou o carpinteiro. Você é meu ajudante? Sim, ele disse, sou seu ajudante e ajudarei você a fazer, mas não vou fazer isso sozinho. Tentamos fazer do Espírito Santo um garoto de recados. Ele é a fonte de energia, mas não ficará sem um corpo. O que será que Paulo quis dizer quando disse: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso? Ele está nos dizendo que, quando nos deparamos com homens maus que praticam o mal, não devemos ficar bravos com estes homens, mas reconhecer que o diabo está operando através deles. Se tentarmos combater os homens maus, haverá apenas problemas. Esta é uma batalha espiritual. Os homens têm autoridade para usar o nome de Jesus a fim de quebrar poderes que os influenciam. Nós temos autoridade em nome de Jesus para quebrar os poderes das trevas que governam os homens maus hoje. Encontramos o homem nascido de novo em uma posição única. Ele é o agente que Deus unge e usa para produzir manifestações de seu poder. Jesus é o cabeça do corpo. Lemos sobre isso em Efésios 1, de 16 a 23. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder.
o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Observe que Jesus é o cabeça da Igreja, a Igreja é o seu corpo. Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Os pés estão no corpo, e você é o corpo de Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. Como corpo, você tem autoridade. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 1, 5 e 6. Paulo está dizendo: ele, Deus, nos vivificou, nos deu vida juntamente com Cristo. Somos feitos um com ele. Deus nos ressuscitou juntamente com ele. Quando Jesus se assentou à direita do Pai, muito acima de todo principado, poder e domínio, foi quando você foi levantado e assentado ali, em poder e autoridade com Jesus. Nós somos um com ele. Não estamos sentados lá fisicamente. Nossos corpos ainda não estão lá. Mas Jesus está lá para comparecer na presença de Deus por nós. Ele está lá nos representando no céu, como o representamos aqui na terra. Nós, o corpo, estamos representando Jesus na terra. De tantas formas, Jesus disse: se você me representar aí na terra, eu lhe representarei aqui no céu. Você está bem representado lá? No que diz respeito a Deus, você está assentado à direita do Pai, em poder espiritual com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2:7. Alguém disse: nos séculos vindouros é quando chegarmos ao céu? Não. Quando você chegar ao céu, não haverá eras ou tempo. O tempo não existirá mais. Ele está falando sobre esta dispensação da graça. Ele está nos mostrando a suprema riqueza de sua graça agora. Ao lermos o versículo 10, nosso coração dificilmente consegue compreender uma verdade tão impressionante. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Perceba, criados, não feitos, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você consegue entender por que João disse em 1 João 4,4: vós sois de Deus e tendes vencido? Vencido quem? Os falsos profetas? Sim, mas também os principados, potestades, dominadores das trevas, o anticristo e todos os outros poderes demoníacos. No que diz respeito a Deus, você foi levantado e levado a se assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos levantou e estamos assentados lá em autoridade. Jesus está muito acima de todos os poderes e você também, se estiver em Cristo, através do poderoso nome de Jesus, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. O maior está em você. O que está no mundo não é tão grande, ele é um derrotado. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. 1 João 4,17. Este homem chamado Pedro. Se você tiver dúvidas, estude o livro de Atos. Pedro era um homem que não conseguia fazer nada certo. Na primeira parte da sua vida, ele foi um fracasso no que quer que tentasse. Ele foi pescar e pescou no lado errado do barco. Jesus disse-lhe para jogar a rede do outro lado. Então ele pegou tantos peixes que a sua rede quebrou. Ele entrou numa corrida até a sepultura de Jesus e perdeu. Pedro parecia ser um caso quase sem esperança. Quando ele abria a boca, metia os pés pelas mãos. Eu nunca vou te negar, ele disse. Eu morrerei por você. Aí negou Jesus 3 vezes. Ele até xingou por causa disso.
Mas este homem estava no cenáculo quando o Espírito Santo veio. Ele foi cheio do Espírito Santo e falou em línguas. O Espírito Santo carregou o espírito humano dentro dele e ele recebeu a capacidade e o poder de Deus. Ele e João foram ao templo orar e ao primeiro homem aleijado que encontraram, Pedro disse: "Cara, eu não tenho dinheiro, mas vou lhe dizer uma coisa. O que eu tenho darei para você. Em nome de Jesus, levante-se e ande." Atos 3:6. O que Pedro tinha? Ele tinha o nome de Jesus. Ele tinha o corpo que lhe deu autoridade para usar este nome. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Aquele homem entendeu errado o que Pedro falou. Ele levantou de um salto e começou a pular e louvar a Deus. Nada mal para um iniciante. Pedro não conseguia fazer nada direito até descobrir que tinha autoridade para usar o nome de Jesus. Pedro exerceu sua autoridade sobre o mundo das trevas. Não há dúvida de que Satanás havia amarrado aquele homem por 40 anos, mas o nome de Jesus penetrou naquela escuridão e o soltou. O nome usado em Lida. No 9º capítulo de Atos, você pode ver que Pedro foi visitar os santos que habitavam em Lida. Lá ele encontrou um homem paralítico mantido numa cama há 8 anos, doente de paralisia. Observe que ele diz que eram os santos que habitavam em Lida. O homem doente de paralisia era um cristão nascido de novo, falava em línguas, mas estava doente. Eu posso imaginar Pedro dizendo algo assim: "Deixe-me lembrá-lo de uma coisa, Enéas. Jesus Cristo te cura." Posso imaginar Enéas dizendo: "Sabe, acredito que você está certo." Então ele simplesmente pegou sua cama e foi para casa. Tudo o que Pedro fez foi lembrá-lo de que Jesus Cristo o havia curado. O nome de Jesus irá devastar o mundo das trevas, expondo-o à luz. Tabita levantou. Não demorou muito e uma mulher chamada Tabita morreu. Em vez de chamar o agente funerário, eles chamaram Pedro. Ele foi lá e orou. Não sei o que ele orou, mas acredito que sei como ele orou. Eu imagino que ele orou em línguas. É o que eu teria feito em uma situação semelhante. Então Pedro se virou e disse: "Tabita, levanta-te." Atos 9:40. Pedro falou ao outro mundo e disse: "Volte." O espírito de Tabita obedeceu e voltou. Um homem com autoridade em mais de um mundo havia exercido sua autoridade e a capacidade de Deus. Um homem com autoridade pode invocar os céus para uma intervenção celestial. Ele pode ligar para a região dos condenados e lhes dizer que soltem e deixem ir. Ele pode chamar o mundo espiritual e trazer de volta o espírito ao corpo por causa do que Jesus fez por nós. Jesus deu seu nome para ser usado. Jesus nunca usou este nome em seu próprio benefício. É sempre usado para os outros. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 1 João 3:2. Eu acho que colocamos nossos óculos religiosos toda vez que lemos isto e dizemos: sim, quando Jesus aparecer, seremos transformados e feitos como Ele. Isto é um pensamento religioso e não o que a palavra diz. Quando Ele se manifestar, nós já seremos como Ele. Nós vamos ter Satanás debaixo dos nossos pés. Jesus está assentado à direita do Pai, até que seus inimigos se tornem estrado dos seus pés. O corpo de Cristo deve reconhecer que eles têm autoridade nos 3 mundos. Jesus permanecerá sentado à direita do Pai até nos ocuparmos e exercermos nossa autoridade juntamente com a capacidade de Deus para destruir as obras do diabo. Devemos agir de acordo com as palavras de Jesus: curar os enfermos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios até que Ele venha. Lembre-se, Jesus disse aos discípulos: atuem até que eu venha. Isto não significa armazenem comida e se escondam nas montanhas. Não, graças a Deus. João disse: quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Como Jesus é? Jesus é vitorioso. Ele é mais que vencedor. Você o vê como Ele é? Ele está assentado à direita do Pai.
muito acima de todos os principados, potestades, poder e domínio. Ele nos deu o seu nome para usarmos. Portanto, somos exaltados com ele. Quando entendermos isso, começaremos a ser como ele. O renascimento da palavra. Estamos chegando a um tempo diferente de tudo que o mundo já conheceu. Um tempo em que Deus manifestará seu poder e sua capacidade através de homens que reconhecem a autoridade. Jesus vai usar o corpo dos homens. Ele transportará homens pelo espaço em um instante para aparecerem em outras cidades. Você verá essas coisas nesta geração. Jesus disse que ele concluirá a obra e a abreviará em justiça. Nós somos a geração que vai ver isto. O maior avivamento que o mundo já conheceu já está no horizonte. Existem milhares de igrejas reunidas em seus pequenos grupos, orando para que Deus envie um avivamento. O avivamento dos últimos dias é o avivamento da palavra de Deus. Já está aqui, mas muitos acabaram por evitá-lo antes, através da sua tradição religiosa. Ouça a Jesus enquanto ele está orando em João 17, de 1 a 4. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Observe que quando Jesus disse consumando a obra, sabemos que ele não havia terminado o trabalho, mas eu quero que você entenda da forma como ele orou e como falou. Ele falou dos resultados finais. Ele não falou o que tinha acontecido. Ele não admitiu morte ou derrota. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, retirou todos do lugar e disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Marcos 5:39. Jesus estava falando do resultado final da sua oração ao Pai. Já está consumado. Já concluí o que você me chamou para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. João 17:5. Você pode ver que Jesus não era o Cristo glorificado neste momento? Ele estava operando como um homem ungido com o Espírito Santo. Ele era a divindade, mas não estava operando em poder divino. O nome de Deus. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. João 17:6. Existem 7 nomes para Deus. Um deles é Jeová Deus, o Deus que faz alianças. Existe El Shaddai, o Todo-Poderoso ou Autossuficiente. Também temos Jeová Rafá, o Deus que te cura. Jesus disse: manifestei o teu nome, manifestei o Deus que é o Deus que faz alianças. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo. João 17, de 8 a 11. Aqui está outra das afirmações de Jesus: não estou mais no mundo. Quando Jesus disse isso, ele estava bem ali com todos olhando para ele. Eles não entenderam este tipo de conversa. Quando ele disse não estou mais no mundo, ele estava falando dos resultados finais. Ele estava usando sua fé e falando sua confissão. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo de que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Versículo 11. Qual é o nome dele? Jeová Rafá, o Deus que te cura, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Leia este capítulo inteiro da sua Bíblia e sublinhe todos os lugares em que se diz como nós ou que somos comparados à divindade. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste.
Observe que ele os guardou no nome Jeová Rafá, El Shaddai, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículos de 12 a 14. Você vê o que Jesus está dizendo? Existem pessoas únicas. Elas não são deste mundo, assim como eu não sou deste mundo. São pessoas que têm autoridade na terra. Sim, elas nasceram aqui legalmente. Elas têm autoridade legal aqui. Mas elas vão nascer de novo, serão recriadas. Serão homens sobrenaturais, homens cheios do poder de Deus e da autoridade de um homem, capazes de destruir as obras do diabo. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Versículos de 15 a 18. O que Deus enviou Jesus ao mundo para fazer? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. João 17:19. Alguém sugeriu que ele estava apenas conversando com os discípulos e apóstolos. Mas então ele disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. João 17:20. Isto inclui você e eu. Todo cristão nascido de novo acredita por intermédio das palavras que estes homens falaram. Ele fez esta oração por nós, para que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. João 17:21 e 22. Ouça o que Jesus está dizendo. Pai, a mesma glória que você me deu, eu dei a eles. Aqueles que creem em seu nome recebem a mesma glória, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Versículos de 21 a 23. Jesus era o Filho de Deus, mas ele operou como Filho do homem. Ele deu a você a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma capacidade e o mesmo Espírito Santo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, versículo 24, onde ele estava? Ele estava atuando na lei espiritual acima de todos os principados, potestades, poder e domínio. Ele estava acima do sistema mundial. Eles estarão comigo onde estou, para que vejam a minha glória que me conferiste. João 17:24. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Versículo 26. Em outras palavras, eu declararei o teu nome Jeová Rafá, o Senhor que te cura, e continuarei a declará-lo. Ele declarará este nome por meio dos crentes. Jesus está assentado à direita do Pai. Como ele declarará este nome? Ele vai declará-lo através de crentes que estão usando o nome de Jesus, homens ungidos com o Espírito Santo usando este nome. Você consegue ver o quadro geral? Jesus declarará o nome de Deus através de homens ungidos com o Espírito Santo. Eles se tornam um com ele. A oração que Paulo fez em Efésios 3, de 14 a 21, traz maior revelação. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Observe, não uma família no céu e outra na terra. Somos todos uma família. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé,
estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O homem está na posição de ter autoridade nos 3 mundos, autoridade delegada pelo Filho de Deus. O Cristo glorificado delegou esta autoridade aos homens na terra. Sim, podemos tocar os céus. Podemos ir diante do trono de Deus, achegarmo-nos ousadamente ao trono da graça para que possamos obter. Hebreus 4,16. Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Nenhum nome é maior. Ele nos deu o nome dele. Cristo em você é a esperança da glória. Colossenses 2:27. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Final do livro.